Eu vou falar já, então, já para Só você falta já entrar. 7. A história dos impostos e o poder das sociedades anônimas. Lê aqui o subtítulo. Meu pai rico foi apenas mais esperto e usou sociedades anônimas, o maior segredo dos ricos. Diga aí, Thiago. Porque eu acho que o conceito, ele é incrível. Faz muito sentido. E muito é aplicável no nosso dia a dia. Mas do jeito que ele explica, né? Ele explica mais ou menos assim. Ó, quando você é um funcionário, você tem assim, a empresa ganha, aí você paga... Aliás, você ganha, aí você paga imposto e aí você gasta. Sim. E, cara, no Brasil você paga 27,5% se você tiver numa... Isso só dá faixa de renda, né? Isso, exato. Então, assim, a empresa paga, você paga, todo mundo paga, e aí sobra pouco para você gastar, né? E aí, na sociedade anônima, você ganha, você gasta e depois você paga imposto. E faz muito sentido na teoria. Mas na prática, assim, a legislação é muito diferente do Brasil e dos Estados Unidos. Sim. Ele não pensou na gente nessa hora. Exato. Por isso que, assim, eu tenho um grande desafio, que eu estou adaptando o livro do Meu Milhão para que ele seja global. Porque hoje, se alguém de outro país ler, ele fala, cara, não faz nenhum sentido esse livro. E é muito difícil. Então, acho que o livro inteiro ele é global, porque ele fala de princípios, conceitos, valores. Mas quando a gente chega nisso, para a gente tem... E aí eu vejo muitos amigos até, que ao longo da história já falaram comigo sobre esse livro, perguntando, como que eu faço? Não, esse é o pra ter ponto que mais gera dúvida. O pessoal geralmente faz isso realmente, pergunta. E é E, difícil. inclusive, eu lembro do evento, a gente estava lá no evento, foi onde eu conheci o Thiago, teve uma hora que ele falou isso. Aí um monte de gente começou a levantar a mão e falou, mas aqui é diferente. Aí deu treta. Exatamente. Não, foi E o um mais monte de legal, treta. o mais legal é que Deixa eu o brasileiro levanta a mão e fala, aqui é diferente. Afrontoso. Mas como é que é? Não sei. porque é muito complexo, cara. É muito Ele botou o complexo. contador dele pra dar uma palestra uma hora. O cara falou, aqui é uma loucura, né? É difícil. É Cara, doido não, isso, mas cara. deixa eu explicar, porque foi a pior palestra que eu já estive na minha vida. Primeiro, porque o cara, ele é meio arrogantão, né? E ele queria, era um treinamento, então ele queria Porque ele vender tá velho também, né? uma série de coisas e era um ticket bem alto, assim. E eu sei que ele entrou pra dar a palestra, acho que já era a segunda ou a terceira entrada dele, que ele entrou várias Ele vezes. entrava um pouquinho, saía, entrava um pouquinho, saía. E aí ele entrou e ele tinha que vender, alguém devia estar pressionando ele pra vender, era um ticket de 7 pau, só que Era- isso faz era muito isso mesmo. tempo. E Caralho. era Bota muito aí, mais caro. Era Era uns como 6, se 7 fosse... mil de 2017. Era como se fosse, sei lá, uns Puxadinho, 20 aham. hoje, eu acho, né? Alguma coisa assim. E aí eu sei que começaram e ele falou, não, eu vou contar pra vocês isso no treinamento. E era só o que ele dizia. Era Aí não assim. sei o que, ele falava, eu vou contar no treinamento. E ele não falou nada na palestra. Aí começaram a meio que zoar ele, a xingar ele. Na verdade, teve uma hora que ele falou assim, ele queria vender muito esse treinamento, né? Mas era um inferno. A palestra foi, tadinho. Não, Eu a fiquei com dó palestra depois. dele não foi boa. E tem vários pontos. O livro é muito bom. E o livro, provavelmente, não foi ele que escreveu sozinho. Tem uma equipe por trás pra ajudar a ficar Sim. um livro tão bom. Na palestra, ele escreveu isso aqui, ele tinha 50 anos. Poxa, faz 20 anos. Então o cara já tá com quase 70, né? Já tá mais velho, menos paciência. Embora o Warren Buffett seja um lorde. Até hoje. Até hoje, com 90 e tantos anos. Só que teve uma hora que ele falou, eu vou ensinar vocês isso, vou ensinar, e não ensinava nada. E teve uma hora que ele xingou a plateia. Ele xingou, foi. Ele falou, Ah, vocês isso não sabem isso, e meio que falou, porque vocês são burros. Aham. Aí o pessoal começou a Aí eu vaiar olhei e ele. falei, oi? Eu era mesmo, naquela época eu era Você bem tacou o burra, tamanco? mas eu fiquei indignada dele falar na minha cara isso, né? Faz sentido. daí eu fiquei, gente, por que eu tô sentada aqui, esse cara tá me chamando de burra? E todo mundo ficou indignado, começaram a vaiar ele. Enfim, foi a pior palestra que eu já tive, mas o livro é bom. Agora eu já tô achando mais ou menos, porque gente Tadinho. escrota tem que se lascar A gente tem que saber separar a Separar, obra do óbvio, autor. É, Tem? com certeza. Tem, Eu não por exemplo, ó, consigo. eu Eu sou- gosto eu sou muito. emo. Tem o Eu sou timing, emo. cara. Tem o timing Também. Pensa assim, ó. Exato. Pensa no seu vô, cara. Por exemplo, seu vô. Pô, tem uma história incrível e tal. Eu não tô querendo defender o Kiyosaki, não, mas assim... Não, mas dá pra defender. Pensa. Mas dá pra eu Mas pensa, defender. Imagina, seu vô, pô, tem uma vida incrível e tal. Aí ele chega lá, 80 anos de idade. Cara, ele vai falar muita merda. Já tá de saco É tipo cheio, o Charlie né? Munger na conferência da Berkshire falando que Bitcoin era, como é que chama? É uma Pirâmide. evolução. Não, Ele falou um monte de ele coisa. falou uma coisa que ele falou, tipo, pô, eu gostaria que a minha filha, se eu tivesse que escolher, minha filha. Não, ele tava falando sobre ESG, lembra? Aham. Tipo assim, minha filha, se eu tivesse que escolher minha filha casar, você lembra disso? Eu preferia que minha filha casasse Nessa última com conferência? É. Ele falou assim, ó, perguntaram sobre ESG pra ele. Vocês investem em empresa ESG e tal? Ele falou assim, olha, sinceramente, se eu tivesse que escolher com quem minha filha iria casar, eu escolheria que ela casasse com um professor de inglês ou com um executivo de uma Thiago tá baixo. petrolífera. Olha o que ele mandou falou. essa? Eu não lembro. Olha o que ele falou.
E aí a galera, pô, meteu um pau, né? Ah, meu, deu uma... Não politicamente correto e tal. Então, é óbvio que ele não foi uma coisa feliz de se dizer, mas o que eu quero falar é que, cara, a gente faz coisas incríveis, né? Só que aí avião só vira noite quando cai. E aí é foda, né? Tem que colocar sob perspectiva. É difícil, né? Não, o ponto que eu ia falar de separar o autor da obra também é o seguinte, ó, eu gosto do Nassim Taleb, por exemplo. E todos os livros que ele escreveu, só faltou um, que é um sobre estratégia de corrupção, então gostei é uma dele coisa ao que eu vivo. gosto tanto. Malu conheceu ele ao vivo. Ele me chavecou. Ele deu em cima da Malu, né? Então elogiou a beleza dela. Mas o ponto é, o Taleb, hoje, ele é um forte detrator de criptomoedas. Isso em nada altera o que eu acho da obra dele. Agora, eu discordo dos pontos de vista atuais dele. Verdade. Igual o Kiyosaki. O Kiyosaki, ele tá prevendo uma crise a cada mês, pô. Ele preveu que, nossa, o mercado vai cair em outubro. Se ele falasse o mercado brasileiro, estaria muito certo. Mas ele foi do mercado americano. E Não, ele continuou não pode subindo. Ele não pode falar isso todos cripto os meses, subiu. né? E ele Porque fala isso todo relógio mês. Uma hora parado- ele vai dar certo, relógio né? parado, Saiu uma acerta a hora duas vezes reportagem por com dia, todas né? as previsões dele, né, de queda. Teve vezes que ele preveu queda no fundo. Então ele acertou o fundo mais de uma vez. Se alguém fizesse ao contrário, teria sido melhor do que fazendo o que ele disse em termos de previsão. Né? Mas sobre essa questão dos impostos aqui que ele fala, de fato não dá para empregar tudo isso aqui, porque foi como o Thiago explicou a dinâmica, né? Ele falou que a vantagem de você ter uma sociedade anônima, uma empresa, é que você consegue ganhar, gastar e depois pagar imposto sobre o que sobra, enquanto uma entendi. pessoa física ganha, paga imposto e depois gasta. Só que o ponto é que aqui no Brasil, uma empresa do Simples, ela é tributada sobre faturamento. Uma empresa do lucro presumido, ela é tributada também sobre faturamento. Só quem vai ser tributado dessa forma é o cara que está no lucro real. E aí é o inferno. É um exército de contadores para fazer isso para você. E aí você tem que ter um faturamento bem gigante também. Exato. Depois que você passa de uns 72 milhões, se eu não me engano, acho que é isso, que você é Caramba. obrigado a entrar no lucro real. Porque muita gente evita entrar no lucro real. Só que o ponto interessante daqui é o começo do capítulo, quando ele fala da história dos impostos. Porque ele começa falando do Robin Hood. Ele fala assim, o meu pai rico não considerava o Robin Hood um herói. Considerava ele um trapaceiro, por essa Sim. história de roubar dos ricos e dar para os pobres. O meu ponto de vista, observando a visão que ele tem do Robin Hood, eu concordo. Só que o Robin Hood, ele não roubava dos ricos para dar para os pobres. Ele tirava o dinheiro que foi recolhido por impostos, pela coroa britânica, para devolver para aqueles que tinham sido lesados. Então Então ele ele era tirava do herói. governo para dar de volta para as pessoas. Ele era um herói Ele roubou de libertário. quem roubou e pra dar de quem Exatamente, roubou. Libertário. exatamente. Chegamos nesse ponto, então. Mas o ponto que ele fala aqui é o seguinte: essa visão de que tem que tirar dos ricos para dar para os pobres é uma visão ruim. Porque graças a isso criaram o imposto de renda. E ele cita ipsiliteres as histórias que eu conto. Não existia imposto de renda até as guerras napoleônicas. E aí, com as guerras, os ingleses precisando se financiar, falaram, poxa, Napoleão está dominando a Europa toda, botou um bloqueio continental contra a gente, precisamos de fonte de receita. Aí o primeiro-ministro inglês, Sir William Pitt, parente seu, Sir William Pitt, o jovem, ou o novo, né? Nós. E tinha que ser jovem para fazer essa bosta. Se fosse velho, não O teria jovem criado o tem imposto. que acabar, é o que eu sempre digo. Ele foi lá e criou um imposto temporário de apenas 10% para tributar apenas os mais ricos. Assim surgiu o imposto de renda. E aí, como que esse negócio se tornou obrigatório? Depois que o governo sentiu o gosto de sangue na boca, ele queria mais. E aí começaram a jogar os pobres da classe média contra os ricos, falando, não, o imposto é só sobre os ricos, só sobre os ricos. Mas quando você tenta tributar o rico não Ele se deixa vaza, ser tributado. é. Ele dá um jeito de impedir aquilo. Cria uma sociedade anônima, contrata exército de advogado, contrata contadores. Então ele acaba se Num blindando. paraíso fiscal. Exato, ele acaba se blindando disso. O que acontece? O governo vê a arrecadação que era maior caindo e começa a falar, e se a gente parar de tributar só os ricos e começar a pegar a classe média e eventualmente até o pobre, que é o que acontece hoje. No Brasil, se você ganha um pouco menos de 2 salários mínimos, Você já parabéns, paga. você paga imposto de renda de 7,5%. Além do que você paga em cima de cada consumo que você Aham. faz, porque você Dos consome seus muito produtos. mais, né? Uhum. Pois é, Porque aí quase tem... tudo que você ganha é em produtos. Tem Você vai ter que consumir produtos. uma frase muito interessante que foi colocada por um outro membro do parlamento quando William Pitt fez essa besteira, que era o Sir John Sinclair. Ele falou, se nos impuser esse imposto, será lícito que algum dia nos livremos dele? Enquanto durar a guerra, isso não será possível, né? Tá em guerra. E se na paz esse acréscimo às rendas públicas for julgado indispensável? Agora nos pedem, com grande moderação, apenas 1/10 de nossas rendas. Mas o que impedirá de, no futuro, exigirem 1/5 ou mesmo 1/3
que é o que acontece hoje aqui no Brasil. Até um pouco mais, né? Faz-se mistério ainda observar que essa lei será pretexto para uma infinidade de exigências altamente vexatórias. Ou seja, hoje a gente trabalha 5 meses por ano para pagar imposto, no final das contas, e todo ano a gente é obrigado a preencher uma declaração onde simplesmente o governo vai saber mais da sua vida financeira do que o seu cônjuge. Porque a Malu não quer saber todos os detalhes, ela quer saber, e aí, tá crescendo o patrimônio, não tá crescendo, como é que tá? Ela não quer o detalhezinho de tudo, e o governo quer todos os detalhes. E o mais legal é que o governo quer todos os detalhes, aí você fala, não sei todos os detalhes, aí ele fala, mas você deveria saber. Aí você fala, mas eu não sei, mas então vou te lascar. Aí Ele você sabe- fala, ele sabe que me você tá ajuda errado, né? a saber por que eu tô errado. E ele não sabe te ajudar. Ele Nunca. fala, eu sei que você tem Eu sei que é isso. mais, mas quanto? Por quê? Não sabe Não também. sabe também. Aí ele bate muito na parte dos impostos. Por isso que ele falou tanto de política naquela época também, porque tem uma corrente nos Estados Unidos que é mais impostos, né? Aí ele se colocou frontalmente contra isso.